Beleza, então vamos começar. A gravação foi iniciada. Então agora eu vou. Agora, filho, eu vou deixar por sua conta, depois a gente tenta abrir aquilo lá, eu já abro já. Que eu fechei para Deixa poder eu ver pôr para aqui, ó. gravar. Peraí. Eu vou Ah, não, eu estou sem arquivos aqui. Eu estou sem arquivos, porque está no outro computador. Não tem problema, não. Bom, pessoal, boa noite. Hoje está mais vazio, né? Mas é do dezembro, é mais complicado realmente. Mas não tem problema. Dezembro é fogo. Mas É, está chegando. Até às 8 vai chegar gente, 8 e pouco. vai. Isso aí é indiferente. Nós fizemos uma escolha desse tema pela familiaridade que as pessoas têm com o assunto da entidade. O Brasil é um país que foi trazida a Umbanda para cá. Há um detalhe, a Umbanda, não, em primeiro lugar, que a Umbanda não é africana. Não existe Umbanda na África. Isso aí já é uma interpretação equivocada. Na África você tem cultos de orixás, mas não Umbanda. Então isso aí é o primeiro detalhe que o pessoal fala que a Umbanda teve origem, que é uma religião afro. Não, não é, porque não tem Umbanda na África. A Umbanda é uma particularidade brasileira. Feito isso, quem trouxe a Umbanda? Determinados livros falam que foi o Caboclo Sete Encruzilhadas, que por coincidência teria vindo de Vênus. Nós já conversamos sobre esses planetas aqui do Sistema Solar e a importância de Vênus em relação à Terra. Né? Nós já falamos isso na live anterior. Né? Ô Morelli, qual a imagem que está aparecendo agora aí? Só Espera aquela aí, mediunidade extraterrestre? espera aí que eu vou ter que voltar lá. Vou ter que diminuir minha tela. Deve ser a primeira, que é essa, né? Mediunidade extraterrestre. Aquela Mas tela deixa azul. eu... Tá. Aí pode botar na segunda, é o Mestacron, né? Aí que chegou também Márcio Espada. Aí, abri. Então vamos lá. Deixa eu ir para a primeira imagem, porque aqui já está. Tá bom, já tá. Então, a mediunidade e extraterrestres. É aquela meio azulada. Vamos passar, todas elas são azuis. Vamos passar Tá. para a segunda, A que é a imagem segunda do Mestacron. é a imagem do mestre Acron. Exato. Está aí já. Todo Tá. mundo está vendo a imagem do Então, mestre Acron? Cron? então nós vamos falar agora. Esse conhecimento, como eu já me referi outras vezes, ele foi trazido pelo venerável Mestre Acron, e o que vocês vão ouvir, eu particularmente não vi em livro algum, e não vi dessa forma. Mas vocês que são estudiosos, procuram aprender, como nós todos, vocês vão ver que vai ter uma certa lógica. Mas antes disso, tem mais o Mestre Acron, eu gostaria de sugerir que aquelas pessoas que gostariam de falar alguma coisa sobre entidades, experiências pessoais, falassem, contribuíssem com a reunião, não ficasse um monólogo, eu falando, o pessoal ouvindo. Aí eu faria um fecho no final, com o ensinamento hermético trazido pelo mestre, que é o nosso pai espiritual, foi o primeiro faraó da segunda dinastia e sumo sacerdote do último faraó da primeira dinastia, de Merenés. Então, alguém gostaria de contribuir, falar alguma experiência, alguma coisa que não entendeu, alguma vivência? Teria alguém que gostaria de contribuir? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Lena, vamos lá. Não tenho nada para somar, estou mesmo hoje só para aprender, para ouvi-los. Isabela, alguma coisa? Eu tenho experiências de pintar algumas pessoas na pictografia, mas eu nunca sei quem são. Acredito que sejam espíritos da Umbanda. Prefiro acreditar.
Certo. Então, mas o espírito da Umbanda não tem corpo, não tem imagem. Ele se apresenta como preto velho para que seja aceito. Ele se apresenta como caboclo para Pra ser gente se aceito. identificar com eles. Hã? Pra gente se identificar com eles mais. Para ele poder ser aceito. Se ele não vem como um ser humano, ele não é aceito. Então, é o critério deles. Mas um orixá, como nós, somos 7 corpos: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Um orixá tem 7 corpos. Ele, para ser incorporado por algum médium no planeta Terra, ele tem que se subdividir por ficar 2.401 avos, que nada mais é do que 7, depois 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343, 343 vezes 7, 2.401. E eles, na Umbanda, ou no Candomblé, chamam o 10. O 10, que eles dizem, é o 1, que é o princípio, e a perfeição, que para nós a gente fala o 10 é 1, porque 1 e 0 continua 1. Mas eles não. Eles fazem o seguinte cálculo: 7, põe na memória. A segunda deu 49, dá 4 e 9, 13, que dá 1 e 3, 4. 4 com 7, 11. Põe na memória 11. Daí 343 dá 1, porque 3 e 4, 7, 3, 10, 10, 1 e 0 dá 1. Então, tinha dado 11, 12. E 343 vezes 7 dá 2.401. 2.401 dá 7, que é 2 e 4, 6, 0 continua 6 e 1 dá 7. Com 12, 19. 19, eles mudam a regra agora. Agora eles chamam 1 e 9, 10. Esse é o 10 deles. Ou seja, ele se tornou uma fração de 2.401 avos. Mas ele vai até... Eu fiz um trabalho desse para depois que o Ademar avaliar. Bom, não vamos misturar. Então, ele vai se subdividindo, ele chega a 117.649. Por isso que a pessoa fala: fui no terreiro de Umbanda, meu marido me traiu. A maioria é mulher, mas os homens também fazem. E eu quero fazer mal para ele, que o negócio dele vá mal, que a pessoa se afaste dele, vai fazer trabalho negativo. E a fração é tão pequena do orixá que ele aceita fazer o pedido em troca de algumas velas, não sei o quê, enfim. É centro de baixa frequência e que incorpora esses pequenininhos. E um centro grande de frequência ele não atende esse tipo de pedido. E como eu, para saber tudo isso, eu pesquisava, porque eu não sou médium e eu era um eterno... Sou curioso com essa idade que eu estou, até hoje. Então, só que eu não vou mais porque eles não tinham noção de que eles estavam fazendo mal. Ele, a entidade. Ele estava atendendo o pedido da pessoa que estava na frente dela. E punha justificativas, que tinha sido traído, o marido não estava dando pensão, aqueles problemas que vocês devem saber, e ele atende. Só que quando a gente trata isso na apometria, o que a gente tem que fazer? Tem que recolher essa entidade, prender numa pirâmide, espelhar por dentro para que ele não nos ataque, por fora para que ele não seja atacado por outros, porque ele é um orixá, mas pequenininho, é uma fração. Daí você chamou 10, que é o maior que entra aqui abaixo da abóbada azul, para que leve esse pequenininho para que corrija ele. Então, você não trata ele como uma entidade espiritual terráquea. Você dá banho de água crística, prata, você faz um trabalho nele, depois encaminha para o Hospital Amor e Caridade. Quando é um orixá, você prende, no sentido ele não escapar, não ficar aí, vai prejudicar outro, e chama o chefão, que é o 2.401. E ele agradece e nos oferece, quando precisar de ajuda, podemos pedir.
eles ficam amigos. Então, isso é interessante, a população que frequenta saber, porque saber aonde vai, qual é o que tipo de. Porque preto velho tem, em todos os tipos, tem preto velho. Inclusive, Mas segundo o Papiros, o primeiro a vir na primeira raça, primeira raça raiz foi preto velho para ajudar antes de se formar aquele que era o som, né? O primeiro chakra, o primeiro era atrito de bater na água. não, aí foram as primeiras raças. O primeiro foi a parte davam choques, mas não vou entrar em raças, senão vai ficar. Não, Bom, o orixá. Uma dúvida sobre o orixá. O orixá é uma força da natureza. Isso. Não daqui, mas não do planeta Terra. É uma energia de outro planeta. Na verdade, não é da natureza o orixá é uma energia universal. Ele vai sofrendo degradações para frequências mais baixas, mas você tem 7 grandes orixás, são 7 forças do universo que vão diminuindo a sua intensidade. Para você entender essa questão, vamos fazer uma analogia com a energia elétrica. A energia elétrica, você for lá em Itaipu, gera milhares de megawatts. Mas é a mesma energia que acende a lâmpada. Só que com uma dimensão muito mais, uma frequência muito mais baixa. Entendeu? Então, esse nome orixá é porque ele ficou de uma maneira muito estigmatizada como algo africano, algo, infelizmente, atrasado, porque é uma religião que, na verdade, não tem nada a ver isso. São energias cósmicas que também estão representadas no planeta Terra. Porque o cosmos, todo ele se representa, de alguma maneira, no planeta Terra. Já a entidade, ficou legal aí, Isabela? Ficou, mas por que eles são ligados aos elementos? São as 7 energias, né? Porque são energias universais. A natureza está ligada e nós também estamos ligados. A gente também está ligado. Tudo está ligado. A gente não está fora da natureza. A gente também faz parte da natureza. Na verdade, a natureza faz parte do cosmos, nos seus diferentes graus, frequências, que chamam de dimensões. Né? Tudo a mesma coisa. Tudo interligado. Entendi. Continuou difícil ou não? Não. Só me esclarecendo. Obrigada. Deixa eu comentar uma coisa para ver se eu entendi. Diga. Eu comecei dentro do espiritismo, e aí vinha do Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos de falange maior, e daí nasceu uma paixão pela Umbanda, porque eu não me conformava com aquilo. E aí, de forma natural, eu cheguei na Umbanda. E eu fiz teologia de Umbanda, mas eu não cheguei aí a um terreiro. Eu conheci o Ica, fiz teologia de Umbanda com Alexandre Comino, de forma remota. Estudei um pouquinho, não é tanto, não. Mas eu me apaixonei pela forma, e aí entra o que o colega falou, quando você conhece um terreiro de cada esquina, desses de qualquer jeito, vamos fazer o mal, vamos fazer isso, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer de qualquer jeito. E quando você conhece um terreiro de estudo, preocupado com os orixás, com as linhas da Umbanda, que são entidades menores, com as falanges menores. E agora, vocês falando, aí vem uma série de dúvidas. É certo que eles estão ligados com os elementos, né, com os elementais, com as forças da natureza, mas é real as incorporações? Sim, elas existem. O orixá incorpora. Opa! As incorporações existem. Agora, o que existe são médios com animismo. Não é o problema da entidade, é o médium que se utiliza de algum subterfúgio e não faz aquilo que se predispõe a fazer. Esse é o problema. E aí ele cria. Aí ele cria.
Animismo vem do ânimo, da alma, da mente. E aí ele cria e passa a viver, e é um problema, porque pode gerar algum tipo de distúrbio na informação para o consulente, né? Alguma coisa que não E seja. acontece bastante. Porque Inclusive, o que é importante saber é por que o orixá, sendo de outra origem, não tem nem corpo. Não é que nem um ET que aparece como um corpo. Mesmo que não seja, ele forma um corpo para nos mostrar como um corpo. Orixá nenhum. O orixá não tem. Ele, quando vem nesse centro, ele incorpora usando... Bom, já falei. O que eu quero dizer que é interessante, por que os orixás vêm no planeta Terra? Para aprender a amar. Porque o amor crístico, na concepção de Jesus ter trazido à Terra, inclusive criar a retrocausalidade, que é alterar o passado, não no fato, no ressignificar uma doença, ressignificar um acidente que parece que foi por mal, mas depois se descobre que foi por bem, foi para o bem. E esse amor para eles não existe. Inclusive, tem outras entidades que também não amam, são sábios, estão 1000 anos na nossa frente em tecnologia, em tudo, mas não sente amor. E esse Morelli, a experiência do Logos agora, isso tem no livro Os Papiros, é o desenvolvimento do amor cósmico. As coisas, na verdade, são complementares. Elas não são excludentes. Elas são complementares. Por quê? Porque o universo está se experimentando. O próprio universo está se reconhecendo através das nossas e de todas as demais experiências. Ele está se reconhecendo, é o que se conclui dentro do estudo. Nesse momento agora do ser humano, da Terra, está sendo trabalhado o amor cósmico. Em sistemas anteriores, até tem alguns que falam, foi desenvolvido o intelecto cósmico. Então, as coisas são complementares. E isso gera uma dificuldade quando se trata do assunto extraterrestre, porque nós temos uma tendência de perceber o outro pelo que nós somos. Isso a psicologia cansa de falar. A gente percebe o outro pelo que nós somos. Então, é muito comum você falar sobre extraterrestre utilizando a perspectiva do ser humano, sem considerar que foi uma outra experiência, foi uma outra humanidade, com outra dinâmica, outra frequência, totalmente diferente, porque senão não haveria sentido ficarmos fazendo sempre as mesmas coisas. As experiências são complementares. Se essa experiência humana nossa aqui, ela é inédita, de certa forma. Esses extras não fizeram isso. Porque se tivessem feito isso, não haveria necessidade dessa experiência. Seria uma redundância. Nós já sabemos qual é o resultado, já fizemos uma experiência igual, então não seria uma coisa redundante. A experiência deles como partícipe da evolução foi diferente. Foi com outro objetivo. Ou outro enfoque. Então, esse detalhe. É importante perceber. Então, você vê, às vezes, em muitas conversas, pessoas mesmo falando, elas trazem um conceito nosso, porque houve uma guerra na constelação tal. Aí a pessoa imagina a Guerra nas Estrelas, aquelas naves, porque é a nossa referência. É a nossa referência, quando você não tem nem como classificar isso. A dualidade sempre existe, mas não seria exatamente essa, como a nossa dualidade aqui. É outra dualidade. Então, são outros níveis de dinâmica. Bom, só para fazer esse preâmbulo aí. Agora, então,
Qual é a imagem que está aparecendo? É a imagem do... Eu não estou conseguindo ver. Mestacron ainda. Bom, vamos passar para a seguinte. Vamos passar para a seguinte. A seguinte é o Sol, a sua É. família espiritual. Isso. Isso aqui é importante. Reparem que tem 3 planetas aí que eu gostaria que vocês dessem uma atenção. Vênus, Júpiter e Saturno. E o Sol, logicamente. O Sol, com uma consciência maior, e esses 3 planetas. Vênus, Júpiter e Saturno. Gravem isso aí que a gente vai tocar à frente. Vamos passar para a seguinte, Morelli. Aí é os 7 planos / corpos da Terra e do ser humano. Isso. Então, percebam que tanto a Terra como o ser humano, eles têm basicamente o mesmo programa, o mesmo setenário. A Terra tem 7 corpos. Nós também temos 7 corpos. E diria mais, o próprio universo também tem 7 planos. Ou seja, fomos feitos à imagem e semelhança da divindade. Porque o programa, ele, na verdade, ele segue uma mesma lógica, uma mesma matemática, só diminuindo, sim, as dimensões envolvidas. Por isso que os antigos diziam, tem a parte da Bíblia que fala, feitos à imagem e semelhança da divindade. Aí o que foi traduzido isso? A nossa incapacidade de abstrair nos trouxe a ideia de que é um velhinho de barba, porque é aquilo que nós temos como referência de um ser, quando, na verdade, não tem nada a ver. Mais uma vez, isso faz coro com aquilo que eu estava falando sobre os demais planos. Não são exatamente iguais. Uma mas... referência quase paterna, né? A gente... Sim, é porque é o que nós temos como referência. Aí nós temos uma tendência de humanizar, ou seja, trazer para nós o que é de uma maneira diferente. Só o programa que é igual. Isso você vê muita gente falando. Eu tenho, por exemplo, agora eu vou falar uma opinião minha. Tem lá o livro do Zacarias Sitchin, que fala dos Anunnakis, aquilo e tudo mais. Aí ele fala que esses seres vieram de outro planeta, o Nibiru, que veio para a Terra e tal. Criou a raça humana para fazer exploração mineral. Ora, vamos raciocinar. Uma humanidade com esse nível de tecnologia, ela não teria condição de fazer uma exploração mineral com uma tecnologia compatível com o que eles desejassem? Eles teriam que desenvolver uma raça de seres para trabalhadores braçais. Não fica meio esquisito? Não fica meio inconsistente? E as pessoas vendem essa ideia, que foi criada uma raça para servi-los como escravos. Aí vem uma civilização de milhões de anos à frente, não tem uma máquina, não tem um mecanismo para explorar aquele mineral ou o que quer que eles desejam, tem que criar uma raça de seres humanos para voltar à idade da pedra e eles cavarem buraco para explorar minério. Não é uma coisa curiosa? Não me soa meio inconsistente? Neymar, essa versão é do Zacarias Sitchin, que está no 12º planeta. Isso é uma versão dele, ninguém entende como é que ele chegou a essa conclusão, porque as tábuas são muitas e uma quantidade muito pequena, um percentual muito pequeno é que foi decifrado. Então, ninguém entende como é que ele elaborou uma história tão detalhada assim, tendo decifrado pouquíssimas tábuas, porque muitas sumiram ou estão em coleções particulares ou nem foram decifradas. Eu acho que nem dá para levar isso aí muito a sério, em que pese o respeito pelo autor, porque, academicamente, não há comprovação dessa história do Zacarias Sitchin, nesse nível de detalhes e complexidade. É verdade, mas muita gente toma como verdade e passa essa informação adiante. Infelizmente, E aí gera mais confusão do que esclarecimento. Isso. Bom,
Então, voltando, ali tem o planeta Terra, que é o que está aparecendo aí, e o ser humano. 7 corpos, você tem o físico, da camada externa do planeta para a interna. Você tem o físico, na imagem de vocês. Toda hora tem um probleminha no meu aqui, eu não consigo ver a imagem. Outro dia eu não consegui a imagem minha, agora eu não consigo ver o compartilhamento. Não tem problema, é pane de operador. Bom, eu também não estou vendo compartilhamento, não. Eu estou acessando. então, beleza. eu também não Então tô tem vendo dois com pane aqui, não tem problema. Então não sou só Também eu. não estou vendo. Não está aparecendo, não está sendo compartilhado, é isso que eu estou dizendo. Não, tem gente que estava vendo. Bom, Tem gente que está mas vendo? agora, gente, vamos para frente. Eu não estou. Eu não tô vendo também. O planeta tem 7 corpos. Pois não. Tem 7 corpos. O ser humano também os tem. Então, vamos aos corpos dos planos dimensionais do planeta. O plano físico, o plano mental, o plano astral, o plano búdico e os 3 planos divinos. O superetéreo, que aí está como Duarte, o subatômico está como Agartha e o atômico como Shambhala. Ou seja, essa terminologia é muito usada em grupos esotéricos, o mundo de Shambhala, Agartha, isso é muito comum. Até os faraós diziam que esperavam a barca de Osíris para ir para o Anduate. Isso tem nas escrituras lá do Egito, por eles serem extraterrestres. Bom, Ademar, deixa eu só fazer uma complementação. É que eu não estou vendo a imagem. Diga lá. Duarte, Agartha e Shambhala são os nomes, mas os planos têm outras denominações. É Átmico, Anupadaka e Wadi. Isso. Você está falando em plano, então, né? Tá. O Átmico, o Anupadaka e o Wadi. E o Wadi. Uhum. Mas onde eu queria chegar nisso aí? Vamos agora entrar, então. Só fiz essa analogia do planeta com o ser humano nos seus corpos. Vamos agora pegar o seguinte: se nós temos 7 corpos, vou perguntar a Lena, para onde estão esses corpos? Para dentro ou para fora de nós? Alguém gostaria de responder? Para dentro. Eu não vou. Eu respondo para dentro e alguém complementa. Para dentro, correto. Para fora, só o físico. É igual o planeta, a crosta e o resto está dentro. Então, os planos espirituais, eles são no interior da Terra. Não é exterior à Terra. Eles são no interior da Terra. Como nós. Não é tudo igual? Não estamos fazendo analogia? É para o interior. Então, vamos agora, por exemplo, vamos pegar agora o ser humano. O ser humano tem um corpo físico. Passa à frente aí, Morelli, por favor. Agora acho que vai aparecer as consciências síntese, não é isso? Aquela imagem dos corpos. Agora está aparecendo. Deixa eu ver. Tem muita o ser gente, humano centenário que está aparecendo agora? Não, é um estilizado. É um estilizado, não é o do papiro, não. É um estilizado. Não, eu sei. Aquele que tem um corpo branco e todos os outros corpos Isso. É porque eu tenho a apresentação, você lembra? Eu fiz essa apresentação. É o ser humano centenário. Uhum. E aí você tem aí os corpos do ser humano. Uhum. E por exemplo, a genética, ela já concluiu, e vários autores agora mencionam isso, de que cada célula é uma pequena consciência. Isso já é de conhecimento. É claro que a ciência tem outras informações ou que não divulgam, mas vamos dizer agora o que já está, o que é lugar comum. Cada célula do nosso corpo físico é uma pequena consciência. Então, se você tem pequenas consciências, esse grupo de células de pequenas consciências gera uma consciência maior síntese, que foi nominada pela Umbanda de Exu, pelo aspecto masculino, Yang, e Pombagira, pelo aspecto feminino, Yin. Então, reparem que o Exu e a Pombagira
são entidades do corpo físico de cada um de nós. Ele não é um egum, um desencarnado, ele não tem nada a ver com isso. Ele é uma consciência síntese do nosso corpo físico, essa consciência dupla, referente ao corpo físico. Bom, buscando agora, avançando um pouco mais ao interior da Terra, ou nós indo ao nosso interior, temos o corpo mental. O corpo mental, de uma maneira análoga ao que nós falamos do corpo físico, também tem uma estrutura molecular que gera também uma consciência dupla, duas entidades, masculino e feminino, que foi nominada pela Umbanda como a criança, masculino e feminino. E uma das razões da apresentação como criança é para mostrar o grau evolutivo ainda do ser humano da Terra, ainda muito infantil, dentro de um processo maior de evolução. Ficou fácil aí? Tá fácil para entender? Então, a criança, nós também temos uma criança masculina e feminina, porque nós também temos um corpo mental. Estão entendendo que a entidade somos nós mesmos? Quando vocês vão ao centro, eu falei com o Exu lá do médium. Você está falando com a entidade do próprio médium. Não é uma coisa externa, desconectada. É o próprio médium numa frequência diferente daqueles que se apresenta como João, Antônio, Pedro, ou seja, ele é uma entidade dele. Bom, eu estou entendendo, eu só estou achando assim, novo, sabe? Ademar, é muito novo para mim. Saber que eu entro numa vibração maior, quando eu me elevo, eu me conecto com algum ser espiritual que está numa outra linha de tempo. Sim. E aí eu converso com ele. A linha de tempo você está se referindo a uma frequência, dimensão. Frequência. É isso. Vibração. Mas eles estão em outra frequência. Eles estão. Ou maior ou menor, né? Mas somos nós. Não, o mais denso somos nós aqui encarnados. É o mais denso. Bom, entendi. Aí você chega, vamos agora ao corpo astral, seguindo a ordem aí que se apresenta, que é o corpo das emoções, corpo astral. Esse também tem duas consciências sínteses que a Umbanda nominou como preto velho e preta velha, que não tem nada a ver com preto. É uma maneira que eles adquiriram de se apresentar ao consulente para que o consulente, reconhecendo nele uma certa autoridade, a qual ele acredita que vai dar a ele algo que ele necessita. Por isso, eles se apresentam daquela maneira. O que é importante... Inclusive, eu queria comentar uma coisa, porque quem teve a oportunidade de estudar isso ou participar, não só o orixá se apresenta como preto velho e preta velha, mas tem centro espírita de almas encarnadas, né, de Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, médico, né, ele se apresenta como preto velho, já se apresentou e não é orixá. É aí que cria aquelas confusões por falta de... Ele fala, mas o André Luiz é preto velho e não é um orixá, uma pessoa que não tem o conhecimento amplo. E não é. É que ele usa a imagem preto velho e o orixá já usava. Então, mistura, mas não mistura. Um é um, o outro é outro. Um é alma, um é gente que já morreu. O outro não é energia do planeta. O que a gente tem que entender é que o campo espiritual ele vai se adequar à nossa capacidade de compreensão, porque senão não teria sentido. Se você vai no centro de Umbanda, a Umbanda já foi erroneamente classificada como uma religião afro.
Quando não é. Não tem Umbanda não na é. África. Não existe Umbanda na África. Existe orixá, candomblé, mas não Umbanda. Mas já foi classificada aqui. Aí você vai no centro de Umbanda. Aí aparece lá um cientista. Ah, não, isso aqui é fake. Isso aqui é falso. Não é o que eu esperava reconhecer. Então a pessoa. E para eles, a forma pouco importa, desde que o consulente saia com a sua expectativa ou com a sua cura atendida. Agora, temos que entender a dinâmica desse processo, a estrutura, a arquitetura, como se diz em TI, a arquitetura do programa. Porque aí passa a ser sabedoria, não é mais uma coisa assim de mística. Ah, eu vou lá e tal. Então, nós temos ali no corpo astral o preto velho ou o vovô, a vovó, que são do próprio médium. Até Agora, eu não sei se você lembra, você me deu esse livro aqui, isso, te dei, me lembro, claro. no dia lá do encontro. E aí eu fui ler achando que ia servir para os meus alunos enquanto professora. Só que e eu já tive contato com o pai Benedito, que a gente chama pai Benedito de Aruanda. E aí é tão bela, é uma viagem para dentro, tão simples, tão pura, tão linda, que foi uma aula para mim. E aí, quanto mais eu li esse livro, que parece infanto-juvenil, mas não é. Ele é profundo, ele tem profundidade. E eu me afastava mais das coisas que eu achava que sabia e não sei. E eu estou, assim, vivendo nesse não sei, e querendo alguma coisa que eu também não sei o que é. A gente sabe muito pouco, né? Todos nós sabemos muito pouco, né? Essa que é a grande realidade, né? Dúvidas em cima de dúvidas. Bom, mas aí você... Vamos agora no corpo búdico. Aí é que vai entrar o tema que eu elegi, mediunidade ou extraterrestre, porque o corpo búdico, que tem aí nos planos da Terra, o plano búdico, apenas, aí voltando àqueles 3 planetas que eu mencionei, Vênus, Júpiter e Saturno, e pedi para que vocês gravassem aquilo. Essas humanidades, no seu aspecto avançado, encontram-se no interior da Terra, representando esse mundo de Shambhala para os seres de Saturno, no mundo de Agartha para os seres de Júpiter e no mundo de Duat para os seres de Vênus. Os avançados estão no interior da Terra, regendo esse planeta. E nesses 3 planetas estão os medianos dessas humanidades, os seres medianos dessas humanidades. Bom, todo programa evolutivo ele acaba tendo ao seu término uma tipificação evolutiva, avançados, medianos e atrasados. Então, para que vocês entendam, os atrasados do que chamam hoje de Agartha e de Duat, eles acabaram, por não terem concluído a sua etapa evolutiva no seu sistema de origem, eles acabaram encarnando como seres humanos. E foram considerados aqueles Kumaras, muita gente usa esse termo. O que é um Kumara? É uma consciência planetária. Mas eu já vi várias pessoas utilizando de uma maneira aleatória esse termo Kumara. Bom, uma consciência... Bom, são os Kumaras caídos. Eu acredito, discutindo até com a Lourdes aqui, que não deve ter mais seres de Agartha ainda encarnados. Mas seres lunares ainda tem vários, concluindo as suas etapas evolutivas. Com certeza. E esses seres possuem, sim, 2 entidades no plano búdico, que são as entidades referentes ao corpo búdico, excludentes nesse aspecto ainda o ser humano da Terra
que ainda não chegou nessa etapa evolutiva. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, nós temos o que no corpo búdico nesse momento? A O ausência? corpo búdico incipiente. Ainda incipiente, não desenvolvido. De uma maneira mais incipiente. Entendido. Bom, não vamos entrar agora nos 3 corpos divinos, isso não seria objeto e não acrescentaria nesse momento. Vamos agora passar para o slide seguinte, que, se não me engano, aparecem as falanges, né? Aqui tem os 7 chakras do ser humano seguindo a ordem. Mas aí eu não vou... Correlação Depois entre tem- chakras e organismo humano, Ademar. Bom, então tá bom. Isso aí eu não me lembro, então, a sequência que eu não perdi. Bom, cada dupla de entidades corresponde a um chakra. Ou seja, quando aquele chakra é desenvolvido, passa a ter a expressão dessas entidades. Então, o ser humano da Terra, ele tem já desenvolvido o chakra básico, ou raiz, o chakra esplênico, o chakra umbilical e o chakra cardíaco. Vamos agora entrar na correlação entre entidades e chakras. O chakra raiz, ou sexual, ele tem como representação em entidade o Exu e a Pombagira. Já o chakra esplênico, ele tem como representação o preto velho e a preta velha, o vovô e a vovó. O chakra umbilical tem a criança masculina e feminina. E o chakra cardíaco, a entidade, é o próprio ser humano. Então, esses 4 chakras, eles já são desenvolvidos hoje pela humanidade atual do planeta. O que está sendo desenvolvido ao final da 5ª raça, raiz, que também não tem correlação nenhuma com cor de pele, é o chakra laríngeo. E quando o chakra laríngeo for desenvolvido, despertado, essas 2 entidades, pai, que são chamadas dentro do ocultismo como pai e mãe espiritual, vão se formar. Ficou claro? Ficou simples? Ou está confuso? Bom, Está ninguém confuso. falou. Está confuso? Quem Tá. falou? Eu, Isabela. Qual é a sua confusão? A confusão é qual chakra referente a qual plano físico-etéreo. O físico é o chakra básico, raiz. O físico é o chakra básico e também é o chakra do coração? Não. O chakra do coração seria o ser humano. Vai ser, no final, a síntese de tudo isso. Ah, então o ser humano completo, inclusive os 7. Isso. 7 Por isso que os níveis. egípcios tinham toda uma deferência com o coração. Uhum. Eles achavam o órgão mais importante, não o cérebro. Entendi. Bom, agora ficou mais claro ou não? Agora ficou mais claro. Bom, vamos agora fazer as correlações com as falanges. Já falamos dos chakras. As falanges. Você vê que há um encadeamento de informação. Até o frontal e o coronário. Quando se desperta o chakra laríngeo, o frontal e o coronal automaticamente são ativados. Ok. Tá? Vamos agora Ademar, falar sobre... e para despertar o chakra laríngeo, assim, tem alguma técnica? Não. Nem pense em fazer. Só um pai espiritual teria essa capacidade, ou um guru indicado por um pai espiritual. A sua pergunta é importante. Nunca permitam que alguém queira despertar, mexer no chakra de vocês. Pode gerar uma série de distúrbios, inclusive loucuras e morte. Não permitam isso. Alguém que se atreva, não, eu vou despertar o seu chakra.
Um preto velho, muitas vezes, ele faz um alinhamento. Isso aí não tem problema. Agora, despertar chakra, nunca permitam que alguém faça isso em vocês. Porque é muito sério essa energia da Kundalini, que ela vem da Kundalini, que vai abrindo esses portais, digamos assim, os chakras, ela pode ficar incontrolável e levar a pessoa à loucura. E já existem casos na própria mencionados, escritos, de pessoas que ficaram loucas. E fruto disso aí. Isso é desenvolvido quando se chega a uma etapa evolutiva. Os chakras eles são desenvolvidos nas raças-mãe. Então, como estamos na quinta raça-mãe, o chakra que está sendo desenvolvido na humanidade terráquea é o laríngeo. Por isso haverá a consciência do oriental, que é a consciência do búdico. Então, isso é um processo natural evolutivo. É um poder natural evolutivo. Reparem que todos, voltando ali, os mestres, todos os grandes mestres vieram do plano búdico. Todos eles vieram do búdico. Vamos mencionar alguns aí. Ramatiz, Ramakrishna, São Francisco, Confúcio. Todos eles vieram do búdico. Todos eles vieram do búdico. Se você, o pessoal aqui de Brasília, tem o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer, quem é de Brasília, tem alguém? Não, né? Isabela, mas eu conheço, aqui na minha cidade eu tem. Eu estou aqui. Eu nunca fui lá no Vale do Amanhecer. Tá. Lá, a entidade regente, que é o patrono ali, a entidade que conduz aquele trabalho, é considerada o Pena Branca. Não é o Pena Branca? É isso aí, né? O Pena Branca. É, o Pena Branca. O Pena Branca é uma representação de São Francisco. Eu já ouvi falar isso também. Não, eu perguntei lá quem era o Pena Branca. Falou, é São Francisco. Olha só que maravilha. Agora, a Lia, eu já fui algumas vezes no Vale. A Lia, ele não se apresentou como São Francisco. Ele se utilizou de uma imagem como Pena Branca. É aquilo que a Lena... mas ele é confuso. Sim, porque ele viu que essa representação seria de uma maneira mais aceita aquele grupo lá atrás, quando foi criado o Vale do Amanhecer, lá em Planaltina, do que se apresentasse como São Francisco. Primeiro, que haveria uma romaria de gente para ir para lá. Olha, lá é o São Francisco, uma romaria, e ficaria uma coisa vinculada à Igreja Católica. E eu estou dando essa explicação que me parece factível. Então, ele se apresenta de acordo... Porque o público de lá é um pessoal também mais humilde, né? E pessoal que ia muito em benzedeira. Isso aí. Tem o costume disso, então é mais fácil acreditar num índio encarnado do que em São Francisco. Tem mais relação com a pessoa. Sim, então é o que eu estou dizendo. Olha como é que há uma correlação entre as coisas. Tudo tem uma lógica. O que o Mestre Akron trouxe, e esse conhecimento foi maravilhosamente trazido por ele, é criar, eu vejo dessa forma, depois de estudar anos e anos esses assuntos, e ter ainda milhares de dúvidas, é criar uma lógica dentro do processo da sabedoria, uma lógica. As pessoas ficam com muito conhecimento, o fenômeno ele é atraente, as pessoas vão muitas vezes pelo fenômeno, ou de incorporação, ou de um nível mais elevado de materialização, ou de telecinese. O que é esse fenômeno? Então as pessoas ficam ali no fenômeno. O fenômeno ele já teve a sua importância, mais lá atrás. Por quê? Reparem como caminhou a evolução. Se nós pegarmos o século XIX, tirando os fakes, começou com aquelas mesas girantes, aqueles barulhos. Por quê? Porque a humanidade estava vindo do positivismo, o século XIX foi o século das grandes descobertas,
havia um endeusamento na ciência, que a ciência seria o ápice da evolução. Então, o que a espiritualidade começou a fazer? Fenômenos. Esses fenômenos começaram a atrair a atenção pela curiosidade. Bem, o que é isso? Depois disso, na primeira metade do século XX, houve já uma evolução nesse processo. Eles começaram, e parte da segunda metade do século XX, eles começaram a tratar curas. Por quê? Porque aquele indivíduo doente, ele já estava automaticamente aberto a algo diferente, já que a ciência o desenganava, não via na ciência possibilidade de cura, ele, na busca da sua cura e salvação do corpo físico, abria para um aspecto espiritual, espiritualista. Então, ele já se tornava permeável a esses assuntos, ou seja, mais permeável ainda. E aquele curado passava a ser um irradiador daquela vivência para outros. Olha, se ele foi curado quando a ciência, o médico dizia que ele não teria cura, então tem alguma coisa lá que eu desconheço. Realmente tem algo mais. Já na segunda metade do século XX, começou a entrar a sabedoria. Eu perguntando uma vez a um dono de livraria, ele falou: os romances espíritas já tiveram muito o seu momento, mas que agora, eu falei com essa pessoa tem uns 5 anos, já existia uma busca das pessoas por uma explicação mais ocultista, uma necessidade de buscar uma fundamentação maior. Então, vocês reparem que a própria humanidade ela começa a ir em busca de uma explicação maior. É igual uma criança. Uma criança brinca lá de Forte Apache, boneca. Bom, Forte Apache é da minha época, né? Hoje não tem mais, mas tudo bem. Eu vou voltar à minha infância, que é a minha referência. Bom, de bola, aquilo ali. Depois chega uma determinada fase da vida, aquilo deixa de ser interessante. Você começa a buscar outras coisas. A evolução da humanidade também se processa assim. Ela começa a falar, não, mas isso aqui agora ficou muito simples. Eu quero algo mais profundo. Eu quero entender mais. Só que quando as pessoas vão nessa ânsia, isso agora me veio à cabeça, talvez colocado de propósito, automaticamente gera também uma possibilidade de enganação. Igual aconteceu lá nas mesas girantes, igual aconteceu lá no quem dizia que curava e não curava, igual nós estamos vivendo agora. Um monte de gente falando um monte de coisa. E dizendo que é médio inconsciente, que eu não não consigo. Existe. O mestre Acron disse que não existe médico. Se ele quiser buscar em si a informação, ele vai buscar, porque foi ele mesmo, em outro plano dimensional, que falou. Então, aquilo está registrado nele. E o que é pior, né, Ademar? Você pode ser manipulado. Ah, sim. Pode ser manipulado. Pode ser manipulado. O que é? Hoje se fala. O que é a quarta dimensão, né? Vamos traduzir aqui para o nosso beabá. A quarta dimensão é o plano astral. O que é a quinta dimensão? É o plano búdico. Vocês não ouvem pessoas falando assim, vamos entrar na quinta dimensão, porque a quarta nós já estamos. Quando você morre, você vai para o plano astral. O que falta é o desenvolvimento do plano búdico, da consciência búdica. Então, você vê pessoas falando assim, estamos caminhando para a quinta dimensão. É sim. Como foi dito, ao final da quinta raça raiz, o processo evolutivo se conclui, aqueles avançados vão despertar o chakra laríngeo e eles automaticamente terão seu pertencimento ao plano búdico, mesmo que tenham os demais planos que todos têm, o astral, o mental e o físico.
mas vão ter o plano búdico. Entendeu como a coisa é simples? Agora, quando alguém falar, estamos caminhando para a quinta dimensão, é exato, está certo. É o plano búdico. Olha, eu acho que estou tentando falar de uma maneira mais coloquial, eu acho que ficou bastante mais simples, quer dizer, a lógica do negócio. Agora, duvidem, estudem. Não concordei. Tá bom, é um direito da pessoa não concordar. Isso o mestre Chacon trouxe, estude, veja se tem lógica no que está sendo dito, no que não tem Ficou lógica. compreensível. É novo, mas ficou compreensível. Muitas Exato. coisas. Diga-me uma coisa. Diga-me uma coisa. Nós ainda não conseguimos completar, então, o coronário? Não sei. Não sei qual é a sua origem. Se é extra ou terráquea. Não posso afirmar isso. Certo. Os extras encarnados já têm. Os extras encarnados, os Tem o humanos. laríngeo e automaticamente tem o frontal e o coronal despertado já. E por que eles estão. E como eles estão procurando. Me confundiu então uma coisa. Eles estão tentando desenvolver a parte do amor cósmico, porque o mental eles já conseguiram. Como Sim. como eles têm um cardíaco já desenvolvido, se eles estão ainda aprendendo o amor cósmico? Ou eu confundi as bolas? Não, tá certo. Não, a evolução deles é outra. A do ser humano da Terra que é essa. Só que eles não completaram a sua experiência no seu sistema de origem. Qual foi a janela que se abriu? Foi esse novo sistema. Então, eles precisam completar as experiências. Se eu não completar, você tem que completar no plano no sistema solar subsequente. Porque você não completou no seu de origem. Você vai ficar onde? Vai ficar parado no tempo? Não pode. Então, você automaticamente tem que completar ainda tarefas no sistema próximo planetário seguinte que se abre. Isso, Mas, os extras. os extras, isso. Mas acaba também, por uma economicidade de esforços, eles acabam sendo os preceptores dos próprios seres humanos. Porque já tem muito mais tempo de existência. Então, vamos dar uns exemplos aqui que são fáceis de entender. Pela ciência, um Tesla é um extra. Pelo campo das artes, um Mozart, um extra. Pelo campo da religiosidade e espiritualidade, um Chico. Estou dando só alguns exemplos. Extra. Tem vários. Como também, como eles precisam completar as suas experiências para voltar ao seu sistema de origem, muitas vezes são pessoas desconhecidas também, fazendo trabalhos simplórios, fazendo parte desse fecho. Eu dei os nomes de pessoas historicamente conhecidas para vocês entenderem a diferença entre o humano da Terra e um extra já com tarefas específicas de trabalho, de trazer para a humanidade algo novo. Reparem que vocês já devem ter ouvido em diversos cientistas, diversos artistas, principalmente no campo da música. O campo da música que eles falam assim: o pai espiritual está no campo do plano búdico. Aí ele fala assim: olha, eu sonhei com a sinfonia. A sinfonia me veio à cabeça. Quem passou a sinfonia para ele? Eu estou fazendo uma maneira bem... É a mente subjetiva, o plano búdico passou a ele, porque ele, como um representante extra que traz aquela melodia, aquela sinfonia para a Terra. Ou traz aquela equação matemática, ou traz a descoberta daquele remédio, ele traz cumprindo tarefas, missões. Por isso é muito comum você ler na biografia de Einstein, que eles sonhavam com a teoria da relatividade, outros sonhavam, Mozart sonhava com a sinfonia, falava, sinfonia, e botava. Tem um indiano que nem primário tinha, e ele trouxe equações da física quântica, que eu esqueci o nome dele agora. Quem trouxe? Extraterrestre. Ele é um extra.
já com uma condição de buscar aquela informação. Passam a ser preceptores do ser humano da Terra também. E o ser humano. Concluído... E o ser humano que está na Terra, nós, se formos terráqueos e estamos na Terra, nós ainda não completamos o coronário também, porque, exemplo, que está como está a humanidade nos dias de hoje, né? Então, seriam terráqueos que ainda não completaram também o coronário? Não acenderam o coronário? Terráqueos não completaram. Estão a caminho. Estão a caminho. Os avançados. Os avançados, e os intermediários também. E concluir. Entendi. Pode concluir, por favor. Bom, vamos entrar agora no nome das falanges. E eu acho próxima, né? A próxima não são as falanges? Está fechado o microfone, Morelli. Sim, Linhas de Exus, Ademar? Por exemplo, o Exu. Aí você vai, isso é outra confusão que é feita. Vai, por exemplo, a Lena agora está é o que a gente chama de meio auxiliar de instrução. Vai a Lena lá no centro, agora apareceu. Agora apareceu aqui. Agora está aparecendo. Aí vai a Lena lá no centro do banco. Também. Aí ele fala lá com o Exu Caveira. Pô, falei com o Exu Caveira, me deu umas recomendações, umas orientações e tal. Aí vai a Lena lá no Rio de Janeiro, a prima dela lá, chama ela, não, vamos lá no centro, lá também, que eu conheço um centro muito bom. Então, aí chega lá, o médium lá também incorpora o Exu Caveira. Aí o que as pessoas tinham uma percepção? Que era o Exu lá daquele do Ceará, que estava incorporando também lá no Rio de Janeiro. Não é. É que aquele Exu daquele médium lá no Ceará e aquele Exu do médium no Rio de Janeiro pertencem à mesma falange. Até o Merenufes dava um exemplo que eu acho muito pertinente, que foi o nosso instrutor, que ele dizia, vamos imaginar o brasileiro. Vamos dizer que o brasileiro sejam a falange dos Exus. Você tem o brasileiro mineiro, o brasileiro gaúcho, o brasileiro paulista, o brasileiro baiano, o brasileiro cearense. Então, você tem as falanges dos Exus e você tem as subdivisões, Caveira, Tranca-Rua, Tiriri. Você tem essas subdivisões do macro grupo chamado Exu. Então, não é aquele Exu lá do Ceará, que a Lena foi, lá no Rio de Janeiro, não é. É que aquele Exu daquele médium no Rio pertence à mesma falange do Exu do médium lá do Ceará. Entenderam? São as frequências parecidas, né? Falange, não, é um grupo mesmo, é um grupo. É um grupo. É a mesma tônica, digamos assim, frequência, a mesma tônica. Milhares de espíritos que trabalham dentro daquela falange em diversos locais. Não são espíritos, são entidades. Energia. Entidade é aquilo que eu te falei em relação aos nossos corpos. Eu tenho uma dúvida. Porque eu vejo assim, eles dizem que alguns Exus, já ouvi bastante isso, alguns Exus foram esquecidos. E agora tem uma quantidade enorme de Exus Tranca-Rua, uma quantidade enorme de Exus Caveira, uma quantidade enorme de... E porque todo mundo tem esse... todo mundo que me aparece assim falar, eu tenho Exu Tranca-Rua. E aí eu fico na dúvida, gente, não é que todo mundo tem o mesmo, né? Mas por que está tão presente essa falange de Exu Tranca-Rua hoje? Essa é a pergunta. Lembra, Ademar, dos subplanos, porque cada plano tem 7 subplanos. Então, a falange também tem as suas diferenciações em relação aos próprios subplanos do plano. Lembra? Sim. Mas esse é o conhecimento técnico. Mas
Eu desconheço isso, Isabela, eu desconheço. Tem que ver também se a informação é fidedigna, né? Pode ser ter confundido, porque eu não tenho Exu esquecido. Isso eu também. O Exu é uma entidade do próprio médium. Não tem Preto Velho esquecido, não tem Pombagira esquecido. Mas o que acontece, Ademar, que eu acredito que ela está querendo dizer é isso. As pessoas se fantasiam tanto quando conhecem as entidades, quando tem o primeiro contato, que todo mundo quer ter o tranca-ruas como seu pai espiritual, como sua entidade, como seu protetor, como seu guia. Todo mundo quer ter a Pombagira 7 saias, ou a Padilha, todo mundo escolhe uma, enquanto as demais vão ficando esquecidas, porque todo mundo quer aquela que baixa no terreiro, quer aquela que traz mensagens bem claras, que está lá com mais frequência, então todo mundo quer ela. É tipo isso. Todo mundo quer aquele que está se apresentando com mais frequência. Então, mas é o que eu estou dizendo, a gente não tem condição de avaliar com a entidade de cada um. O que a gente pode dizer é como se estrutura. Agora, se a pessoa foi num centro, o centro falou alguma coisa, procura estudar, ver a lógica daquilo ali. Não, como a Isabela colocou, Exu esquecido. Isso nunca ouvi falar, mas alguém falou para ela. Então você tem que. A gente tem que conhecer a sabedoria, para, como o mestre Chacron dizia, somente com a sabedoria conseguiremos nos levantar e caminhar. Porque senão, como foi dito, pode gerar má interpretação, manipulação, uma série de coisas que acabam confundindo mais do que esclarecendo. E aí gera o descrédito. O descrédito gera desilusão. E a desilusão gera o sofrimento na pessoa. Por isso que é necessário, nós estamos vivendo um momento exatamente igual o que foi com as suas características, particularidades, como eu falei, século XIX, aquele monte de fraude nas mesas girantes, aquelas batidas, depois também no século XX, estamos vivendo agora aquela enxurrada de extraterrestre, enxurrada de gente sendo canal, enxurrada de gente recebendo a informação das Pleiades, uma enxurrada. Estamos vivendo a mesma coisa. A história sempre se repete. Ela só tem um refinamento maior. Mas reparem que a história se repete. Então, há necessário, como uma vez conversamos, discernimento. É o principal, que eu acho também, a Ludinha também acha, característica daquele que busca o conhecimento espiritual, discernimento. Porque senão você é levado à confusão, levado a coisas que não têm muito sentido. Que eu não sei até que ponto é feito de propósito, eu acredito que é mais a incompreensão e uma má interpretação. Porque teria que ter um refinamento muito grande para a pessoa criar essa estrutura de explicação. Inclusive tem uma passagem do Mestre Chacron que ele fala: extraterrestre nenhum comparece no plano da Terra que não seja autorizado por esses 3 humanidades, que é o comando da Terra, para autorizar essa entidade, esse extraterrestre de outro plano. O universo todo é lotado de vida, mas ninguém comparece aqui de uma maneira aleatória, como muitas vezes é dado a entender. Reparem como funciona. Eu estou aqui, aí vem um ser das Pleiades, vem um ser de Órion, veio um ser da galáxia de Andrômeda, chegou, entrou, saiu, falou, mexeu. Ora, eu não consigo. Um presidente da República, quando vai numa cidade, dentro de um país, vamos dizer o Brasil,
ele faz o contato com o prefeito, que ele está indo lá. Agora, como é que nós podemos considerar que um planeta, um sistema solar, não tenha uma organização muito mais aprimorada? E é o dito isso. Não, veio o pessoal das Pleiades, veio o pessoal de Órion, veio da de Andrômeda, veio do Alfa Centauro, chegou aqui, fez, mudou, mexeu, alterou. Ué, como é que isso poderia funcionar? Como é que o programa Terra poderia funcionar dessa maneira? Se não tivesse um comando estabelecido. Não teria como funcionar. E, por vezes, Ademar, trazendo mensagens que assustam, que geram medo. E aí você não, usando o racional mesmo, a sua razão, você diz, não, se está amedrontando, se está assustando, se está aterrorizando, é porque tem alguma coisa errada. Porque um espírito evoluído está gerando... não vem. Olena, o que você falou é importante. Está gerando uma frequência deletéria, que está alimentando campos que precisam ser eliminados, como a oitava esfera. Isso talvez tenha um propósito. Talvez tenha um propósito. Quando nós estudamos a ufologia, lá no início, a gente pegar os livros para ler, do General Uchoa, da Irene Grant, reparem que eles colocavam a ufologia como algo benéfico, que estava lá na década de 50, 60, que estava vindo para auxiliar a humanidade. Esse aspecto de amedrontamento, ele é recente. Ele é recente. Ele não está conectado com o início da ufologia, como se ela predispôs a trazer. Não está desconectado. Bom, eu já falei aqui, vamos passar o seguinte, Morelli, por favor. Ademar, também só para acrescentar, geralmente essas comunicações ditas extraterrestres são intraterrestres. Isso. Mas digamos, o médium, né, não tendo essa compreensão ou esse discernimento, por isso que o discernimento é importante, ele interpreta como se fosse de fora do planeta. Exato. Isso tem no livro Os Papiros. Bem lembrado. É incrível como ele tem essa facilidade de colocar assim na rede social e espalhar assim rapidamente para várias pessoas. E aí todo mundo está lá, todo mundo está só esperando. Hoje vai ter aquela mensagem. Hoje vem um guia lá trazer tal explicação. Parece que está todo mundo só esperando. Helena, o que você falou é importantíssimo. As pessoas não querem estudar, não querem se debruçar. Elas querem pegar o fast food. O fulano chegou, disse, e aí elas tornam-se vítimas, muitas vezes, de manipulação, ou não entendem. Elas não querem estudar. Filosofia hermética, conhecimento requer estudo, dedicação, aprofundamento. Elas querem assim, o que você vai dizer? Você falou isso, então é isso. Agora eu fiz uma ligação com o que você falou antes, que é os fenômenos. As pessoas iam buscar só a cura, só para ver o fenômeno. E hoje em dia as pessoas estão indo só em busca da resposta, da solução. Sim, mas a resposta está dentro dela. As entidades não estão dentro dela. Repare uma outra coisa, nós não temos nenhum avatar. O que é um avatar? É um Messias, é um encaminhado, é um representante do Logos solar. Vamos dizer assim, da consciência solar. Nenhum deles falou de sociedade. Todos eles falavam do indivíduo. Nenhum deles falava assim, não, porque temos que fazer leis, temos que fazer... Nenhum deles falou isso. Eles só falavam do desenvolvimento das pessoas, com raríssimas exceções, talvez cumprindo missão. Só desenvolvimento do indivíduo. Do indivíduo ter um comportamento ético, moral, trabalhar, respeitar, estudar, se empenhar, amar, ser tolerante. É um indivíduo.
A resposta está no indivíduo. Por isso, em Delfos, está escrito: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Claro, é o mesmo programa. Se ele se entender, ele entende o cosmos, ele entende a Deus, dentro do que é possível entender, né? A lei das correspondências, né? Da correspondência. Vamos passar para o seguinte, isso aqui eu já falei, já estão 20h53. Isso é interessante. O ser humano médio só pode expressar entidades que são consciências das falanges de acordo com seus chakras desenvolvidos. Ou seja, como o médium terráqueo, ele tem o chakra raiz, o chakra esplênico, o chakra umbilical e, obviamente, o cardíaco desenvolvido, ele vai expressar um preto velho, uma preta velha, um exu, pombagira e uma criança, ou masculina ou feminina. Não vai expressar a forma do plano búdico, que é o oriental. Só aqueles que já possuem a sua forma egóica completada é que podem expressar a forma do oriental. E esses são somente os que pertencem à evolução dos extraterrestres. Isso nós já falamos, já está só escrito aqui. Vamos para o seguinte. Está acabando já. Mais um só. Não, esse eu já falei. Vamos pular. Vamos para o seguinte. Nós já falamos, entidade, já começamos ali. Não, tem um anterior, Morelli. Dá para voltar? Peraí, lógico. Peraí, então, é um desses dois aqui. É esse aí, Deixa eu ver. Esse? Mediunidade extraterrestre. Sobre a mediunidade, disse o Mestre Kron, ninguém necessita de determinadas qualidades para servir de invólucro. Todos os homens mantêm em si uma entidade que vela por eles. E, quando há necessidade de um invólucro representar um espírito estranho, para esse é necessária uma preparação. Outra coisa, as pessoas muitas vezes perguntam qual é a missão. A missão é a vida delas. A missão é fazer bem o dia a dia. Porque quem vem cumprir missão já vem pré-determinado, lá do campo espiritual. E esse pré-determinismo, ele, de alguma forma, vai se expressar no ser humano encarnado, naquela pessoa que foi determinada. Então, é como se a missão procurasse ele. Não ele procura a missão. O que você procura, muitas vezes, você vai achar errado. Existe um exemplo, que nós vamos até conversar na segunda-feira. O mestre, eu fui Shela da IEV durante muitos anos. Trabalhei lá com desobsessão, cromoterapia, bioenergética. Trabalhei durante 3 anos lá. Onde? Na IEV, que é um centro tibetano. Nós trabalhávamos com curas. Eu ia 3 vezes por semana lá, terça, quinta e ao sábado de manhã. O sábado de manhã era que eles chamavam de exorcismo. Era desobsessão. Bom, vou contar a história do fundador desse centro, digamos assim. O filho, que era o Shiderha, que era o Shazia I, que era militar, ele desenvolveu uma doença, um câncer no laríngeo. E ele estava desenganado pelos médicos. Isso década de 60. Não existia nenhuma violência com Copacabana, não tinha aqueles problemas que nós temos hoje, aquilo ali. Ele fumava, bebia, tinha uma vida normal, uma vida profana normal. Ele, em um determinado momento, resolveu caminhar 3 horas da manhã na praia. Saiu de noite lá, já sem esperança, e foi andar. Foi andar na praia. Chegando na praia, praia deserta, de noite, 3 horas da manhã, ele andando no calçadão,
Vem uma pessoa no sentido contrário. Uma pessoa no sentido contrário. Aí passou por ele e falou assim, você tem um problema. Ele não conhecia a pessoa. Você está doente. Aí ele me tomou um susto. Falou assim, ué, mas como é que essa pessoa sabe que eu estou doente? Só tem ele aqui na praia andando. Eu passo do meu lado e fala que eu estou doente. Aí ele falou assim, eu estou doente, sim, estou desenganado. Explicou lá, falou assim, pois bem, eu curo você. Mas você vai ter que cumprir 3 tarefas. E uma tarefa era criar a IEV. Aí ele tomou um susto, ficou meio incrédulo. Ele falou, não, eu curo você. Vamos lá na água do mar. Aí ele foi na água do mar. Esse ser, que é o pai espiritual do búdico, né? Depois ele veio a saber que era o mestre Derá. Ele pegou 3 mãos de água do mar, passou na garganta dele e falou assim, você está curado. Ele ficou meio incrédulo, voltou para casa. Aí já não estava mais tossindo no dia seguinte, não estava sentindo grandes incômodos, aquilo já estava passando. Ele, 2, 3 dias depois, resolveu ir no médico. Aí o médico ficou de cara, falou assim, você não tem mais nada, você está curado. E ele realmente fundou a IEV e tinha mais outras 2 que me falaram que ele teria que cumprir. Hoje a IEV, durante esses anos todos, ela existe ainda. Eu fui ela na IEV, sob a gestão do Chazi III, e faz um trabalho muito, muito, muito bom lá no Rio, de atendimento, curas, aquilo ali. É lá na Praça da Bandeira. Esse é um exemplo de um pai espiritual, pai e mãe, que tudo é duplo, junto ao seu filho, que era o Chazir I. E tem vários casos dessa natureza. Então, ele já havia se comprometido a fazer esse trabalho. Talvez a vida dele esteja seguindo um rumo distinto do que deveria seguir. Em função disso, isso agora é interpretação minha, nada me foi dito a respeito. Veio uma doença. Quando veio a doença, veio a possibilidade de ele voltar e cumprir aquilo pela qual ele já havia sido designado no plano espiritual. Ninguém cumpre missão que não tenha sido designado previamente. Não existe isso. Então, não se preocupem em buscar missões. Se preocupem em trabalhar a vida de cada um. Se for para ser, ela virá. Ela se apresentará. E é verdade que a gente foge dessa missão assim, de forma absurda, porque até hoje eu não aceito a missão que foi intitulada. Eu sinto que mas eu fujo disso. Bom, se você se identifica com o que é aquilo, e você foge, você tem o livre-arbítrio para isso. Mas isso será pode gerar algum tipo de cobrança, ou numa próxima vida. Eu não sei qual é, também é uma coisa pessoal, não me interessaria saber, mas pode gerar algum tipo de uma consequência. Ou a sua contraparte, que entraria já na parte de família espiritual, vai acabar pegando o seu trabalho para executar. Porque a sua contraparte verdadeira é você, de alguma maneira. Nós somos uma metade de uma coisa. Ela pode pegar, já que é uma mesma coisa, e executar o seu trabalho, porque você não ter feito. Bom. Mas o que é importante aí, ela falou a palavra que quase nós não falamos. Sentir. O sentir é 100 vezes mais forte eletricamente que o pensar e 5.000 vezes mais forte magneticamente que o pensar.
Então, o pensar seria num automóvel, a partida, para pegar. Mas você não viaja com aquele motorzinho e o sentir te transcende. Se você conseguir se concentrar e buscar essa verdade dentro de você, nesse palpite que você fica a favor, mas sente que sim, mas não quer, você própria descobre que você deve receber alguma intuição do seu mental superior. E a inteligência humana não consegue fazer isso. Porque o discernimento ele tem que ser após o sentir qual das duas opções, supondo duas, é a certa. E se ele está discernindo agora, é porque ele sentiu, porque se ele soubesse, ele não tinha dúvida. Essa palavra discernir e sentir está intimamente ligada. Isso é importante, o sentir é importante. Bom, pessoal, 21h04. Eu já acho que já falamos demais. Para finalizar, alguém gostaria só de falar alguma coisa para finalizar esse encontro de hoje? Ninguém? Bom. Agradecer você fazer mais essa live ainda esse ano e espero que o ano que vem tenha mais. A dinâmica, eu tentei botar uma dinâmica para que vocês apresentassem a experiência e vocês ficaram mais calados, eu acabei falando. Com participações aí, pessoal, muito boa a participação. Sempre muito bom. Para eu não ir dormir com essa dúvida, você falou que nós estamos na terceira dimensão e na quarta, né? É isso, né? Não, nós estamos na quarta porque nós temos um corpo astral já desenvolvido. Sim, entendi. Então a quarta nos pertence. Quando encarnados na terceira. Quando morremos, a grande maioria das pessoas vai para a quarta, vai para o plano astral, no seu respectivo subplano. Sim. Porque eu sempre soube, nós estamos na terceira dimensão, aí na quarta eu não sabia, soube hoje. A quarta é o nosso lar. O nosso lar é a quarta dimensão. O plano espiritual é a quarta dimensão. O plano material é a terceira, altura, largura e comprimento. E do lado espiritual você já fala físico, etérico, astral, aí você já vai para a quarta. Não é isso que você disse, Ademar? Não, o plano astral você astral. tem... o astral é a quarta dimensão e o plano búdico é a quinta. O astral tem... Bom, aí não vamos entrar nisso, senão vai ficar muito longo. Não, tranquilo. Pessoal, alguém mais que quer falar alguma coisa? Agradecida por poder participar aqui. Eu pediria que vocês, quando puderem, tem uma frase do mestre que fala assim: feliz do homem que, como fonte de conhecimento e sabedoria, conduz outras pessoas à luz. Estou resumindo a frase, que eu não me lembro toda. Está até nessa transparência, mas eu vou suspender porque já são 21h06. Que quando sentirem um ambiente propício, conversem sobre determinadas coisas, estudem, porque vocês ajudam outras pessoas a caminharem também. A gente tem que ser multiplicador. É uma tarefa difícil, porque, como a gente foi dito, o pessoal quer fast food. Quer coisa imediata. Olha, me diz o que eu sou, para onde vou, quem eu sou. A pessoa quer isso. Não, ela não quer ela descobrir. Ela quer que venha pronto. Mas quem é que vai dar isso pronto? Quem tem a condição? É o outro ser humano do lado? Que vai chegar e dar a condição? Essa condição está dentro de nós. Nós, o nosso Pai. Que vai dar a explicação. Então, há necessidade realmente de uma dedicação, um estudo, um aprofundamento para sair. Qual é o nosso objetivo? Que a gente tem trabalhado aí na... bota lá na última, Morelli. Na última? Porque eu tenho ali a simbologia. Não botei. Os 2 livros, vocês já conhecem. O Papiro Sagrado. Bota o Vovô Benedito. Bota o Vovô Benedito. Que esse livro eu não tinha botado ainda. Não é esse aqui? Vovô Benedito? O
o livro aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Isso. A história do movimento. Esse é um livro que a gente está trabalhando agora, até com o auxílio aqui da Lujinha, nesse sentido, de fazer com que isso avance para as pessoas. Nós Maria Lúcia também, tá, Lojinha? Todos os livros são dela. A gente só tem a função de liberar o conhecimento para a pessoa estudar. E qual foi a ideia que eu me prontifiquei a fazer? Fazer de uma maneira mais simples. Falar de uma maneira mais coloquial. Traduzir, porque nós tivemos um estudo muito diferenciado. Um estudo sacerdotal, era difícil, complicado, não era uma coisa fácil de entendimento. Mas eu vim com esse propósito, botar de uma maneira mais fácil. Bota no último lá os nossos endereços, Morelli, a última transparência. Aí, a filosofia hermética. Aí nós temos o site, o Facebook e o Instagram. Entrem lá, estudem. O que eu puder ajudar, ajudo. O que eu também não souber, tem muita coisa que eu não sei, que eu estou sempre buscando. Mas as pessoas têm que ver, questionem o que foi dito, estudem, vejam se tem lógica, se não tem lógica, para vocês criarem um conhecimento mais fundamentado e não serem pegos na onda que bate na pedra, volta, e a pessoa no barco ali. A onda vem, vai. E não consegue fazer uma junção desse conhecimento. Escolham alguma linha de alguém que tenha um histórico. Escolham uma linha, estudem. Não precisa ficar fanático. Eu levo a vida normal. A vida é para ser vivida de modo normal. Eu gosto de comer minha pizza, eu sei que todo mundo gosta, eu jogo meu basquete, faço minha musculação, vou num restaurante, gosto de viajar, é normal. A espiritualidade está dentro de nós. A pessoa quer falar, não, agora eu vou ser um guru, um ermitão. Eu não falo, não quero conviver, quero falar. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que é uma coisa natural. Claro, seguindo uma sequência de coisas, mas não de modo natural. Tá bom, pessoal? Então, boa noite. Eu vou encerrar. Agradeço aí a quem teve a paciência de nos ouvir. Quem participou também foi ótimo. Preciso que seria sempre bom gente participando, e gente participou com qualidade, com conhecimento, e auxilia a essa conversa aí. Tá bom? Felicidades a todos aí, um forte abraço. Até o próximo ano. Ademar, agora muito obrigada, viu, por todo o seu carinho desse ano aqui, viu, com a gente, tá? A paciência com que você ensina. Adorei muito. Deus te abençoe, querido, viu? Obrigado, grato aí, mas todos. Deus abençoe todos, viu? Eu fico satisfeito aí que tenha passado alguma coisa. Uma vez eu falei com uma pessoa, falei assim, eu não me preocupo com nada externo. Não é trabalho, não. Externo assim. Eu não acredito em nada que você falou. Tudo bem. Eu não tenho preocupação. A confiança interna é grande no assunto. Então, não me preocupo. Se alguém fala assim, olha, eu discordo de tudo. Tá bom, é o direito da pessoa. Eu não... A coisa mais difícil, como o mestre dizia, é nós termos confiança em nós mesmos. É o mais difícil. Obrigada, Ademar. Obrigada, beleza? Antônio. Vamos agora esperar o Papai Noel. Isso. O Papai Noel é complicado esse ano. Vamos ver se o Papai Noel vem. Se não vem. Mas em mais 2 ou 3 dias, depende, mas em 2 ou 3 dias eu vou colocar no grupo a gravação. Agora, Papai Noel. Agora eu quero saber o Papai Noel descer para a chaminé, pô. Se vai descer, se não vai. Pô. É isso aí. Tá bom, pessoal? A todos, viu? Obrigada. Um abraço aí, felicidades. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite.